Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: crente não é quem frequenta a igreja, e sim quem teve a vida transformada por Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Você acredita na palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Você crê que Ele foi quem te fez? Que Deus é o seu Pai? Se você crê nessas coisas, você deveria prestar atenção no que Jesus tem para te dizer. Porque eu sempre vejo a mesma coisa. As pessoas, elas querem mudar de vida porque de alguma forma chegaram no limite das suas próprias escolhas. Então elas creem que eu preciso ir na onde? Na igreja, para que Jesus ele faça um milagre na minha vida. E assim elas começam a construir uma religiosidade. Elas frequentam o lugar, copiam o comportamento daquelas pessoas, mas para ser sincero, apenas frequentando a igreja você nunca vai conhecer o tamanho da dimensão e da profundidade da largura de Deus. É impossível. Sabe por quê? Porque o tempo de ensino é muito pequeno e a Bíblia ela é um livro espiritual ao qual nós vivemos no dia a dia. Então nós acreditamos que aquelas pessoas que nos ensinam, elas têm uma carga de conhecimento muito maior do que a nossa, então nós vamos lá aprender com elas. Mas será que o que elas ensinam é a verdade? Será que o que elas fazem está realmente na Bíblia? Será que eu posso olhar a vida dessas pessoas e as palavras delas e crer que realmente o Espírito Santo está atuando através dela? Se eu não conhecer a palavra de Deus, isso é impossível. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e principalmente ouvindo as palavras de Jesus Cristo, que nos alertava sobre como vão acontecer as coisas nessa vida. E ele também nos alertava, sabe sobre o quê? Sobre a igreja. Como reconhecer a igreja verdadeira? Será que você conseguiria reconhecer? Será que você conseguiria olhar o templo que você frequenta e falar, bom, aqui não está de acordo com o que Jesus ensinou? Ou não? Você ia falar, é normal, nenhum lugar vai ser assim, e começa a relativizar. Porque se eu coloco aquilo que eu acho sobre a palavra de Deus, eu não quero ver a luz. Porque se a luz me mostrar algo que eu não acho bonito, o que eu faço? Eu apago ela de novo? E será que não é assim que nós vivemos? Sempre apagando a luz que Cristo acende? Por quê? Porque é cômodo. Eu gosto de dormir no escurinho. Se você é crente, se você é cristão, a palavra de Deus não é algo que eu olho e negocio. E digo, assim eu gosto, assim eu não gosto, isso aqui eu gosto do Deus de amor, o Deus da prosperidade, o Deus da bufunfa, esse eu gosto, aquele que faz um milagre, aquele que cura. Só que esse Deus aí é muito chato, esse que tem que ficar renunciando às coisas, esse que falando de morte, eu não gosto dessas coisas não. Céu, inferno, isso eu não gosto, eu gosto de boas energias. Você acha que quem está na tua cabeça? Quem que vai estar dentro do teu coração? Você acha que esse discurso inclusivo vai te levar para onde? Porque a palavra ela deixa claro que o caminho largo ele leva para o inferno, é o caminho da perdição. O caminho do céu ele é estreito, ele é curto. Curto não, né? Ele é estreito. Qual caminho você tem seguido? É fácil, só ver o que você tem acreditado. Quanto mais você relativiza o evangelho e menos desconhece a verdade, mais você caminha por lugares tortuosos e os teus sentimentos eles vão dizer: como eu sei a diferença do céu e do inferno? Se eu não pudesse ver, se eu tivesse de olhos fechados, é o calor, meu amor. O calor. Tem calor?
Tem dor, tem sofrimento, tem contrariedade, tem negação, tem necessidade de buscar prazer, tem cansaço, tá exausto? Tem. Então você saiba que você está indo para o lugar que tem o calorzinho. Se a gente vai lá em Mateus 23, versículo 15, 27 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Quem está conversando conosco? Jesus. Já falamos de forma recorrente esses dias. Leu a palavra fariseu, pode traduzir para os dias atuais: católico, evangélico, congregação cristã, adventista, batista, porque era a igreja da época. Jesus ele está conversando com quem? Segundo, quem está falando conosco aqui é Jesus. Se você lê na Bíblia, em algumas traduções ou online, quando Jesus fala, é pintado de vermelho. Quando não é, ele está branco. Tá? Então tem traduções da Bíblia, ou ele grifa, ou ele põe negrito, ou muda a cor, para saber que aquilo é a palavra de Jesus. Então assim, quem está falando conosco é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. E aquilo que Jesus diz, eu não pergunto se eu concordo ou não. Eu escuto, aceito e pratico. Porque se você quiser continuar vivendo o inferno que você já vive, pode rejeitar a palavra de Deus. Pode seguir Jesus do seu jeito. Só que você sabe que o Jesus do seu jeito você está seguindo o diabo, porque na tua vida não tem transformação. Na tua vida tem mentiras, tem falsidade, tem inveja, tem engano. E tem tempo sendo passado e você ficando. Por quê? Porque não se entrega à verdade, não se arrepende dos seus pecados, só quer ter a aparência de religiosidade, mas de cristão ou crente não tem nada. Porque se você não obedece aquilo que Jesus coloca no teu pensamento, você está obedecendo o que o diabo ele colocou. E Jesus começa: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Sabe quantas vezes Jesus chama ele de hipócrita ao longo de Mateus inteiro? 12 vezes. 12 vezes Jesus está na frente deles e chama eles de hipócritas. 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 Desde a forma que eles oravam, a forma que eles jejuavam, a forma que eles ajudavam as pessoas, e tudo que eles faziam tinha aparência de religiosidade, mas no final a intenção era sempre buscar poder, fama e admiração e aprovação das pessoas. Eles não se importavam com o que Deus pensava. Então eles usavam a estrutura de tudo aquilo que foi construído no passado e mais. Todos os profetas que Deus mandou, eles tiraram a vida deles. Todos, inclusive Jesus. Eles fomentavam, por quê? Porque tiravam a autoridade e o poder deles. E essa vida, para muitas pessoas, é sobre poder, é sobre influência, é sobre engajamento. Se você fosse perguntar hoje, quem são os maiores religiosos? Você ia medir essas pessoas como? Pelo engajamento? É porque tem mais pessoas dando like, curtida, isso significa que essas pessoas elas estão pregando aquilo que é certo? Naquela época, qual era a religião? Era o fariseu. Se tivesse, estava todo mundo congregando neles. E estava certo? Estava certo? Vai ser por causa de 12 pessoas, Jesus e mais os seus discípulos, que... Quem são essas minorias aí que estão aqui falando que nós estamos errados? Eles não são ninguém, é só o filho do carpinteiro. Você percebe como nós não estamos preocupados com a verdade? Nós queremos sim criar uma camada
aonde nós excluímos aqueles que não são, porque se vier um ensinamento diferente que tira a autoridade, o que nós iríamos fazer? E nós olhamos com naturalidade diversas igrejas e achamos que está tudo normal, numa religião que prega o amor e o perdão. Se eles mesmos não se entendem, como isso pode mudar a sua vida? Cada vez que um não compartilha ou não comunga com as mesmas ideias, se abre uma nova porta. Mas o problema não são as ideias. O problema é que cada um recebe o seu dízimo em lugar diferente e numa estrutura de hierarquia você seria excluído se você não estivesse fazendo parte dos degrauzinhos. É interessante, eu faço um convite para vocês lerem esse Mateus 23. Deus ele vai falar que você não deve chamar ninguém de mestre, porque nós temos um único mestre, que você não deve chamar nem ninguém de pai, porque nós temos um único pai, e que você não deve chamar ninguém de líder, porque nós temos um único líder. E quem é? Tudo isso se resume a Jesus. E Jesus está ali, fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Tá tendo evangelização aqui? Tá, estão fazendo missões. Olha, atravessou os mares. Vamos pensar, eles entraram dentro de um barco, eles saíram de um lugar, entraram num barco, atravessaram um lugar, chegaram numa outra porção de terra, começaram a procurar as pessoas para fazer o quê? Converter. E o que seria converter? Se tem uma conversão, é uma mudança de direção. Quando eu me converto por Senhor, eu saio da escuridão e começo a viver na luz. Então eles procuravam as pessoas para elas serem convertidas. Mas eles estavam convertendo elas a quê? Olha como Jesus ele faz uma distinção muito grande para a sua religião. Então a religião dos fariseus já não era mais a religião de Deus. Porque eles colocaram as tradições, eles modificaram, eles adulteraram a palavra. Já não se encontrava mais a essência de Deus. E será que nós não somos um convertido dessa religião, que hoje em dia ela já não é mais nada a ver com aquela que está na palavra de Deus? Será que Jesus está falando isso para quem? Será que Jesus, se ele viesse hoje aqui e entrasse lá, visse o Papa, eu não sei o nome o Master dos Pastores em todas as denominações possíveis, será que ele não ia falar que eles estão convertendo para a religião deles e não para o cristianismo? Porque eu não vejo, é engraçado, eu não vejo sendo pregado o que está na palavra. Eu não vejo. Eu também não posso nem ser exemplo porque eu não fico procurando. Se eu quero falar com Deus, eu busco na palavra. Eu busco na palavra, eu busco no louvor. Sabe, isso me dá uma capacidade totalmente diferente de distinguir aquilo que é e aquilo que não é Jesus. O Espírito que vem de Deus e o que não vem. Muda o nosso sentimento, é na hora você percebe, tem alguma coisa que está errada aqui. Eu não sou mais assim, eu não aceito mais essa escuridão dentro de mim. E quando essas pessoas elas são convertidas a essa tradição, a essa religião que não é a de Deus, o que acontece na vida dessas pessoas? E quando consegue, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Você acha que na cabeça dessas pessoas que foram convertidas, elas não estavam fazendo tudo certo? Não, foi um mestre da lei que me ensinou, eu aprendi na igreja da Parede Preta, não, foi lá que eu aprendi, eu fiz um curso para mim aprender a ser um empresário bem-sucedido cristão. Começa a ver a loucura, vai indo para a loucura. Será que tá melhor ou tá pior? Será que você ficou mais perto de Deus ou 2 vezes mais perto do inferno? Será que a sua vida vai se tornar o quê? Porque antes você pecava e não precisava mentir. Agora você frequenta a igreja e tem que esconder a vida que você tem. Tem que esconder a pornografia que você vê. Tem que esconder a fofoca que você faz, a bebida, a droga. E aí você vive pior, porque antes você pecava, mas pelo menos tinha menos mentira. Hoje você precisa esconder quem você realmente é, porque o lugar que você frequenta não muda o teu coração, só coloca uma religiosidade em você. Por isso que tudo que você faz para Deus é temporário. A escuridão, ela nunca passa.
Ela nunca passa. Você fecha os seus olhos para não perceber a escuridão, mas ela sempre permaneceu lá e sempre vai permanecer, enquanto você continuar insistindo em fazer as coisas do seu jeito e não da forma que Deus ensina. Então já ficou claro que tem uma religião que não é a religião de Deus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Você imagina Jesus de novo, falando para o Papa: Papa, hipócrita, Papa, hipócrita, raça de víboras, raça de serpentes. E aí, por que ele chama de raça de víboras, raça de serpentes? Lá pelo Éden. Quem foi lá enganar a Eva? Enganar não. Ele só disse que aquilo que está dentro dos teus pensamentos você pode fazer. Vai lá, não tem problema não. Aquilo que você quer, a tua vontade, vai lá, faz a tua vontade. Não faz a vontade de Deus, faz a tua vontade. E depois não reclama das consequências. Porque o importante foi que você comeu, né? Faz uma selfie assim, olha eu aqui pecando, que gostosinho. E depois? Pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora, uma aparência de religiosidade. Por dentro, como que eu reconheço por dentro? A boca fala do que o coração está cheio. Nos pensamentos, vive em paz? Não vive. Dorme bem? Não dorme. Tem uma relação boa com a comida? Não tem, está explodindo. E aí você começa a olhar os crentes convertidos. Não, mas é porque Deus ele me deu muita fartura, então eu fico comendo mais do que o necessário. Ah, uma cervejinha não tem problema não, porque você vai lá nas bodas de Canaã lá, a mãe de Jesus pediu para transformar água em vinho, então a gente pode ficar bebendo vinho, mas eu bebo assim, sabe, eu bebo só o necessário, sabe, eu não saio do corpo, eu não volto para casa, eu não maltrato as pessoas, eu não faço, mas é só o necessário. Tem aspecto de religiosidade isso? Tem. Frequenta a igreja, bonitinho, irmãozinho, tá explodindo, mas é da igreja. Nego bom. Se o espírito que você acredita não consegue fazer você parar para cuidar do teu corpo e da tua saúde, que não se importa, você vai me desculpar. Você tá seguindo a religiosidade dos fariseus, por isso que a tua vida tá pior. Tá pior. Você olha as pessoas quando não casaram era de um jeito, depois que casa parece que enfiar na tomada e tá enchendo. Por quê? Não tem prazer, não tem satisfação? Foi enganado? Foi enganado. A única coisa que você pode fazer é comer e beber, acabou a vida. Não tem mais nada. Pare e começa a pensar se é isso que você quer pra tua vida. Quando você olha no espelho, essa é a pessoa? É a pessoa que você quer que tá ali no espelho? A roupa que não serve, a coisa? Depois ruim é alguém que fala. E aí, primeira vez que você chegar perto, fala, tá perto do gordinho ali. Não, mas eu não sou. Não, mas se você visse quando eu era magro, não, se você visse quando eu era jovem. Cara, eu não tô vendo nada, eu tô vendo o teu hoje, as tuas escolhas. A comida, ela não pula na boca de ninguém, o cigarro, ele não pula na boca de ninguém, a bebida não pula, não. Tudo é inerte nessa vida, tudo é inerte. O que entra na tua boca, eu sei que tá colocando. Você que tá escolhendo as palavras. Vai lá sentar no gostosinho, vê onde te leva o gostosinho. Então são túmulos pintados de branco. Você olha e fala, nossa, que pessoa boa. Por fora vocês parecem boas pessoas. Parecem. Sem Jesus não existe pessoa boa. Canso de falar isso. É uma boa pessoa, mas tem isso. Não tenho mais. É um túmulo pintado de branco. Por dentro tá tudo podre, tá tudo morto. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Esses somos nós. Esses somos nós. E eu tenho que olhar e falar, será que eu quero continuar sendo assim? Será que eu consigo fazer as coisas direito, do jeito certo? Sozinho, não. Isso daqui não nasce da vontade humana. Eu não acordo um dia falando, hoje eu vou deixar de mentir, hoje eu vou deixar de pecar, hoje eu vou fazer tudo certo. Não vai. Não vai porque o diabo está na tua cabeça, a escuridão não passa com a boa vontade e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós dependemos de Jesus, nós dependemos do arrependimento, nós dependemos de fazer a vontade de Deus. Sem isso você esquece. Então, é um momento de reflexão. Será que eu fui convertido por um fariseu? Minha vida se tornou melhor ou pior? Eu estou cuidando do meu corpo ou não estou? Eu estou precisando ir num psicólogo, num psiquiatra? Você sente ou pensa em que quer tirar a própria vida? Tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. E para tudo, o remédio é a palavra. Porque Jesus ele fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a gente continua lá em Mateus 7, versículo 15 a 20, a palavra do Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos mestres, ou os falsos profetas, pelas coisas que eles fazem. Quem está falando conosco aqui? Jesus. E esse também é o Sermão da Montanha, que nós falamos bastante esses dias. E aí, mais uma vez, Jesus alertando sobre quem? Sobre a igreja. Ai, mas a igreja, eu só vejo Jesus sentando a bolacha na igreja. Ah, mas então, existe a igreja verdadeira, que ela é guiada pelo Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que agradam o Pai. Ou nós começamos a ler a palavra e entender o que Jesus está falando, ou nós vamos tentar ficar encaixando o evangelho onde ele não encaixa. Porque a igreja primitiva não tem nada a ver com as igrejas que nós vemos hoje, mas nada a ver. Pensa o contexto, tenta entender, tem um pouco de boa vontade. Tenha boa vontade. Se tiver boa vontade, você vai conseguir enxergar. Se você não tiver, fica difícil. O que Jesus está criticando aqui? O que ele está alertando? É o aspecto, é só a aparência. Não faz porque está sentindo para fazer. Faz porque está tentando emular, está tentando ter algum tipo de recompensa, algum tipo de benefício. Cuidado com os falsos profetas. Vai ter falso profeta? Um monte de falso profeta. Ou não? Você acha que Jesus está falando isso para quem? Lá para trás só? Há 2000 anos está falando a mesma coisa. Você pega os profetas mais antigos do Antigo Testamento, estão falando a mesma coisa. O povo se perdeu. Se perdeu no meio do caminho, se perdeu no meio da vaidade, se perdeu no meio dos bens, se perdeu no meio do dinheiro, se perdeu. Achando que aquilo seria a satisfação, que aquilo seria a segurança, que aquilo traria alguma coisa. Aquilo traz conforto muitas vezes. Mas o que adianta eu estar confortável? O que adianta eu estar com um sapato caro, um bagulho caro, e aquilo tá machucando o meu pé? Tem uma pedra dentro, tem um negócio que você não consegue nem andar. Tá linda, tá impecável, mas não anda. Não anda. E Jesus está falando, meus queridos, cuidado, porque o diabo ele confunde a mente das pessoas. Ele pode estar vestido, pode estar em cima do altar. Tá em cima do altar, ele tirando o demônio das pessoas, né? E aí? Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Então você consegue reconhecer só olhando? Não consegue. Como eu posso olhar dentro da igreja e reconhecer? Eu não consigo. E aqui também eu não estou falando julgue todas as pessoas. Não é sobre isso. A primeira pessoa que eu preciso julgar através do evangelho, quem que é? Sou eu mesmo. Eu preciso conhecer, eu preciso saber. E eu não preciso ir lá dentro da igreja, entrar em cada igreja e falar falso, hipócrita. Não, eu não frequento, eu não vou. Pega as pessoas da igreja e vai ensinando a ler a palavra, deixa elas decidir. Deixa Jesus falar o que é, o que não é. Eu não sou nada, eu só estou lendo a palavra de Deus. Só leia a palavra de Deus. Você gosta ou não gosta, eu só estou lendo a palavra de Deus. Estou lendo o que Jesus. Se você é crente, se você está ouvindo esse devocional porque você é cristão, que você crê em Jesus como seu Senhor, tem que respeitar o que Jesus fala. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Então, como eu posso conhecer um crente? É pelo que eles fazem. É porque ele frequenta a igreja? Não, é pelo que ele faz.
Mas o primeiro crente que eu preciso reconhecer sou eu. O que eu tenho feito, o que eu tenho falado, como eu tenho vivido, o que eu tenho sentido. Então tudo isso vai passar como? Lendo a palavra de Deus. Ela é o começo da nossa fé. Sem fé não tem como eu acreditar em Jesus, não tem como o Espírito Santo vir, não tem como o Espírito Santo me convencer do pecado. Quando ele me convence, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu abro uma porta para Jesus entrar e governar os meus pensamentos. E aí eu começo a ter o quê? Sabedoria. E eu começo a sentir amor, e eu começo a sentir felicidade, alegria, paz, tranquilidade, autocontrole. Se eu tenho autocontrole, eu já não fico mais comendo. Que nem uma lima nova, né? Fico comendo, só come. A única satisfação que a pessoa tem é a comida, é o docinho. Tem uns que não gostam de comer, então eles vão beber. Outros vão drogar, outros vão ficar vendo pornografia, outros vão ficar falando mal do outro. Só que a forma é que nós gastamos o tempo com algo que não traz Deus para perto, mas para longe. Nós não estamos fazendo isso para glorificar o Senhor ou porque é necessário, é uma necessidade, já passou da necessidade. Tanto que o teu corpo está estocando isso como o quê? Como nutriente? Não, como gordura. Gordura. E aí vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais dolorido, vai chegar na hora de dormir, já não consegue dormir, parece um motor velho. Tem a apneia do sono também, perde peso para ver se não melhora, se não ajuda. Tem diabetes, perde peso para ver se não melhora. Tudo melhora quando a gente faz do jeito certo e para de somatizar. Porque também não é só tirar a comida. Adianta ir lá e fazer uma bariátrica que não tira o demônio da cabeça? Não adianta nada. Você não chegou ali porque você... não foi. É muito dia. É muita pouca oração. Então eu vou conhecer pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtigas não dão figos. O que Jesus está falando? É espinheiro? Você está esperando uma uva de um espinheiro? É uma pessoa que não é crente? Você está esperando ela falar a verdade? Você está esperando ela agradecer? Você está esperando ela amar? Você está esperando ela fazer as coisas do jeito certo? Não vai, bebê, não vai, você esquece. Você está olhando ali o pé de urtiga? Você quer que saia um figo dele? Não vai sair. Não vai, você esquece. Você quer ver as pessoas pela aparência? Não vai dar. É porque elas fazem. Quando você conhece as pessoas, se estivesse escolhendo um relacionamento para você, como você escolheria esse relacionamento? Se deu vontadinha? Esse é gostosinho. Olha que vontadinho, gostosinho. É esse que você quer? É esse trabalhador? É assim que você escolhe as pessoas? Não importa quem está governando a mente, desde que pague a conta, aí tá bom. Beleza, hein? Depois reclama que não dá certo com ninguém. Porque o demônio, ele faz isso. Ele usa o amor, entre aspas, que as pessoas pensam que o amar é o próximo e não a Deus, e vai lá. Aí põe a pessoa, aí vai lá, aí faz sacrifício, depois termina, a pessoa fica lá na lona, no chão. Não dá certo. E aí? Não adianta. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e as árvores que não prestam dá frutas ruins. Então eu tenho que olhar a vida da pessoa. Teve conversão? Depois que ela conheceu Jesus, ela parou de fazer as mesmas coisas? E a conversão, ela leva um tempo. Eu não vou julgar uma pessoa que hoje começou a ler a palavra, que hoje, eu vou chamar, começou a ir na igreja. Só que, já faz 5 anos, 10 anos que a pessoa faz na igreja, já fez acampamento, fez não sei o quê. Cara, já batizou e continua na mesma toada. Não tem jeito. Não tem jeito, o negócio racha. Não tem jeito, é impossível você continuar nos mesmos meios, é impossível você continuar fazendo as mesmas coisas. Uma árvore boa dá fruta boa, uma árvore ruim dá fruta ruim. A árvore boa não pode dar fruta ruim, e a árvore que não presta não pode dar fruta boa. Então não adianta eu ficar esperando aquilo que não tem daquilo que não é. Se até hoje não deu, não vai dar. Talvez o que esteja errado não é o fruto, é a árvore. Eu tenho que mudar o todo, eu tenho que mudar a origem do negócio. Você está ali esperando, não está dando fruto em ninguém. Se nem quem prega a palavra para você teve a vida transformada. É fácil, pega o padre quando ele desce do altar, vê do que ele vai falar, vê do que ele vai reclamar, vê o que ele vai comentar, é fácil. Vê qual que é a intenção, vê se ele vai te falar o que você precisa ouvir que é a verdade ou não, ele vai relativizar. Não, ora esse daqui, faz essa oração repetitiva aqui mesmo, que esse que é o certo. Ora aqui, repetitivo. Mas na palavra parece que não manda. Não, mas é tradição, vem cá, reza aqui.
É a religião deles, 2 vezes pior. Talvez você entenda porque tua vida não sai dessa desgraça que você vive. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Acabou, vai pro céu? Não vai pro céu. Ai, mas você não seguiu a religião de Deus, você seguiu uma outra religião que tem nada a ver com Jesus. Ah, mas Deus é... Então pra quem que ele tá falando essas palavras? Eu não entendo, Jesus tá falando isso pra alguém, se não é pra você, é pra quem? Se a própria igreja na época, que era a maior instituição que tinha, que ainda era, entre aspas, tinha os saduceus e eles, vamos pensar assim, que era a maior unidade que tinha. E aí? Pra quem que tá falando isso? Eu não sei. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem, e os falsos crentes também. Então eu tenho que olhar para a minha vida e falar, eu preciso tomar um jeito. Começa lendo a palavra de Deus lá em Mateus, e vai lendo, em sequência, todos os dias. Começa trocando as músicas que você escuta. Ouve os devocionais, pensa na sua própria vida, fala com Deus. Sabe, começa a mudar a rotina, sai um pouco das redes sociais, para de ficar vendo as loucuras que você costuma ver. Sabe, se permita. E não adianta você querer fazer isso chapado. Tem que dar um período pra você parar de ficar com essas doideiras também na cabeça. Porque se a tua mente não conseguir pensar, o teu coração não vai conseguir sentir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ser frutos sim bons, daqueles que o Senhor ele possa olhar e falar, esse é garantido, esse fui eu que fiz, esse veio do céu, esse daqui tá segundo a minha palavra, esse vive segundo os meus preceitos, esse é um servo bom e fiel, ao qual coloca o reino de Deus como prioridade, que cuida do corpo, que cuida da vida, que ajuda a cuidar dos outros filhos que eu tenho que estão perdidos, que ajuda as pessoas a despertar, que atravessa as mares sim, que busca as pessoas a se converter à verdadeira religião, à verdadeira palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho, aonde as suas vidas elas são transformadas, aonde a sua mente ela é liberta, que não tem necessidade de ficar complementando com terapia, com remédio, com nada desse mundo, onde a nossa satisfação, ela vem do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.